Bom dia. Bom dia, gente. Estou de volta, Suzana. Bom dia, Tati. Vocês estão bem? Nós já iremos iniciar, tá? Vou esperar algumas pessoas entrarem. Vou compartilhar algumas coisas com vocês nessa manhã. As que puderem, que estão aqui do grupo da imersão, manda mensagem lá no grupo que nós iniciamos. Eu esqueci de avisar, tá? As que puderem, fazendo um favor. Nós iremos orar antes de iniciarmos nosso devocional. E eu trouxe para vocês alguns tópicos que eu quero refletir, tá? E eu acho muito importante nós falarmos sobre o tempo. Se bem que o tema que eu coloquei sobre a live de hoje é sobre roubadas pelo tempo. Certamente você deve conhecer pessoas que têm uma vida muito corrida, ou você, até mesmo você pode ser essa pessoa, ou mesmo que romantiza uma vida assim. E eu vim aqui desmistificar, porque eu tenho aprendido com o Senhor que Ele não gosta. Algumas pessoas falam que Deus odeia, né? Eu já penso, Deus não gosta de uma vida corrida. Pode ser que você tenha que trabalhar muito, talvez você trabalha com relação... tem pessoas que moram em outros países e tem as horas de trabalho, então quanto mais você trabalha, mais você ganha. Eu entendo perfeitamente. Eu também trabalho assim, com base na hora, eu recebo por aquilo que eu trabalho. Outras pessoas têm que fazer hora extra para cumprir ou complementar a renda. Outras têm que ter um trabalho noturno. Eu entendo perfeitamente. Eu não estou aqui para combater esse tipo de rotina, de necessidade que muitas pessoas têm. Eu estou aqui para tentar te ajudar a administrar o seu tempo. Isso, administrar o seu tempo, organizar o seu tempo. Eu fiquei... não foi muitos dias, poderia ter ficado um mês sem as redes sociais, poderia, eu fiquei 12 dias. Às vezes eu entrava aqui, mas depois que eu voltei, quarta-feira, acho que foi quarta-feira, eu não queria mais mexer no Instagram, porque a gente se acostuma a ficar sem. Eu estou aqui porque parte do meu trabalho e parte daquilo que Deus gerou no meu coração, que eu preciso me posicionar, né? Com base no conhecimento que eu tenho. Só que eu percebo que existem coisas que estão roubando o nosso tempo. Isso mesmo. Acho que um dia eu ouvi alguém falando sobre, acho que foi em algum lugar que eu fui, algum culto, não lembro, sobre administrar o tempo. E eu saí daquele encontro, daquele culto, pensando sobre isso. Quando eu parei de mexer no Instagram, foi de uma urgência, assim, que eu senti. Porque qualquer coisa que eu fazia, por mais que aqui faz parte do meu trabalho, eu sigo pessoas que falam sobre conteúdos que ajudam no meu trabalho, que me edificam, sim. Mas quando eu pensava que não, eu estava passando muito tempo aqui. Por mais que eu trabalhe, entendam isso. Eu uso muito o Instagram para o meu trabalho, respondo pessoas. Eu estava passando muitas horas.
Muitas ao ponto de ser 5 horas, 6 horas aqui. E Deus começou a falar comigo. Às vezes, quando eu ia comer, do nada eu pegava o celular. E eu não era assim. Ia no banheiro, pegava o celular. Tinha uma folga, sei lá, um intervalo entre um atendimento. Eu pegava o celular. E aquilo foi gerando gatilhos dentro de mim, assim, olha, começa a observar isso. Olha, isso aqui não tá legal. E eu quero fazer uma reflexão. Eu trouxe vários tópicos para conversar com vocês aqui nessa manhã. Mas eu vou falar sobre ter uma vida corrida. Eu vou falar hoje aqui sobre a necessidade de trabalhar. Tati, eu tenho que trabalhar. Eu vou falar sobre isso com vocês. Como foi a minha oração com o Senhor para mim desacelerar. Que eu vou orar com vocês sobre isso. Como administrar o tempo e o que verdadeiramente importa. Nós precisamos recondicionar a nossa mente para isso. Tudo nesse mundo te leva para ter uma vida corrida. Tudo. As pessoas a todo momento estão falando, eu não tenho tempo. Vai ser difícil. Eu não tenho tempo para conversar, eu não tenho tempo para fazer com essas coisas. Não vai dar hoje porque eu estou muito corrida. E eu estou desabituando a falar isso. Está corrido. Não é que muitas vezes está corrido. Olha, eu tenho outras prioridades. Você pode começar a falar isso? Parar de romantizar essa vida corrida. Tati, mas eu falo porque está corrido mesmo. Eu sei. Mas é sobre o jeito que você fala também. Tá? Então vamos seguindo por esse caminho aqui, o nosso diálogo de hoje. Eu quero realmente trazer uma conversa, uma reflexão para vocês. Eu quero que vocês interajam comigo, porque não é possível que só eu estou sentindo isso. As pessoas estão se perdendo no meio do caminho. Eu lembro que quando eu estava, vamos ver, ano passado ou retrasado, eu lembro que eu estava realmente, esse é o tema da live, mas eu estava realmente fazendo isso, correndo contra o tempo. Porque eu tinha que trabalhar. Eu queria trabalhar mais, quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. E quando Deus me chamou lá em janeiro para um secreto, agora em janeiro, uma das advertências, sinais de alerta que o Senhor me deu foi desacelera. Isso, desacelera. Mas Deus, eu preciso trabalhar, eu tenho isso para comprar, isso aqui para fazer, eu tenho conta para pagar. E Deus queria que eu desacelerasse. E sabe que eu fiz um desafio, tipo, Deus, se o Senhor quer mesmo que eu desacelere, porque trabalhar na internet, né, porque faz parte do meu trabalho, exige muito de mim, constância. Senhor, olha, o Senhor sabe das contas que eu tenho. O Senhor sabe das minhas responsabilidades, então, se o Senhor quer que eu faça isso mesmo, põe a sua mão aí. E eu vi que ali foi um convite de Deus para me descansar, a minha mente. Eu deitava para dormir, a minha mente não parava. Isso mesmo. Eu deitava para dormir, eu pensava, eu poderia estar fazendo isso aqui. Eu poderia estar fazendo tal coisa. Às vezes, quando eu tinha um intervalo que eu poderia, sabe, só sentar ou ir pro sofá. Eu queria estar trabalhando. E eu me culpava por não estar fazendo isso. E talvez você se sente assim. Tati, eu poderia estar trabalhando em 2 empregos. Tati, eu poderia estar fazendo hora extra. Tati, eu poderia fazer tanta coisa. E você está se culpando. Sim, existem pessoas que realmente não conseguem fazer nada. Existem pessoas que não conseguem administrar o tempo. Aí eu vou falar um pouco sobre a ansiedade. Existem outras que não conseguem porque tem a procrastinação, que tem a ver com a ansiedade, preocupação, uma preocupação mental. Sim, existe isso. Mas aqui eu estou falando para pessoas que se sentem culpadas porque poderia estar fazendo mais e não está conseguindo. E talvez aquilo que Deus falou comigo pode falar com você também, porque é por isso que eu estou aqui. Eu creio que Ele vai falar com você. E eu lembro que eu fiz uma oração para o Senhor, Pai. Se o Senhor quer mesmo que eu desacelere, que eu pare de ser essa mulher tensa, ansiosa, que trabalha o tempo todo, me ajuda a administrar o meu tempo e provê aí, Senhor. Provê aí, né? Abre porta para mim, providencia as coisas.
E eu vivi durante... Posso pegar do ano passado para cá? Posso. Eu vivi um tempo da provisão de Deus. Enquanto eu administrava o meu tempo, não é enquanto eu não trabalhava. Enquanto eu administrava o meu tempo e dedicava ao que verdadeiramente importa. Tati, quer dizer então que Deus não quer que você trabalhe, que a gente trabalhe? Não, não é isso. É sobre aprender a administrar o tempo para o que verdadeiramente importa. O que importa? A sua saúde. Tempo para se cuidar. Tempo para estar com ele. Tempo para estar com a sua família. Tempo para estar na natureza. Isso é importante. Quantas pessoas, quando adoecem mentalmente, emocionalmente, vão para o médico ou vão para um psicólogo? O que nós recomendamos? Ter qualidade de vida, saúde. E a saúde não tem como, começa com a mente. Mente sã, corpo são, é realmente isso. Se você não cuida da sua mente, o seu corpo ele padece, o seu corpo ele adoece. O corpo sente. E trabalhar demais, tem pessoas que mesmo não trabalham tanto fisicamente, têm um trabalho mental. Estão sempre cansadas, porque a mente não descansa, a mente não para, a mente não desacelera. Isso tem como mudar, Tati? Tem como mudar, sim. Eu quero te ensinar a ter uma vida calma. Talvez você olhe para mim e você vê, nossa, como ela é calma. Eu não sou calma, eu sou ansiosa. Tem períodos da minha vida que eu não durmo por conta da ansiedade. Quando eu estou com muitas demandas, quando eu estou com projetos, porque eu fico tão feliz, que eu não consigo dormir. Eu demoro para dormir, vou dormir de madrugada. E isso não é normal, isso não é bom, porque no outro dia você amanhece, parece que você trabalhou a madrugada toda, de tão cansado que você fica. Mas essas experiências que eu tive com Deus, por mais ruins que foram, né, a questão de não dormir, tem me ensinado algumas coisas. E eu queria que você pensasse, as pessoas que estão aqui, a sua vida é corrida? Você consegue responder isso pra mim? A sua vida é corrida? Não, Tati, verdadeiramente a minha vida é corrida, eu trabalho muito mesmo, não tenho tempo. Ou você está sobrecarregada mentalmente. Eu poderia estar fazendo mais. Eu poderia, Tati, no turno da noite, estar fazendo alguma coisa. Ou, Tati, eu não consigo administrar bem o meu tempo. Porque você trabalha muito, chega em casa, você tá cansada. Tô morta. Eu sei que algumas pessoas que eu atendo, elas falam assim pra mim, eu indico muito livro. Eu indico muito livro. Se tem algo que me desacelera, são os livros. Isso. E tem uma técnica do Pomodoro, depois vocês pesquisem sobre, tá? Técnica Pomodoro, que me ajuda muito. É sobre se concentrar no que realmente importa, tirar todas as distrações, eliminar o que te distrai. Então, quando eu começo a ler um livro, fazer alguma coisa, eu separo 30 minutos, geralmente, 30 minutos, para fazer aquela atividade. Então, durante essa atividade, a técnica é a seguinte: você não vai se distrair, então você não vai levantar para pegar água, você não vai levantar para ir no banheiro, você vai sentar e você vai fazer a tarefa, o que tem que ser feito. Ah, Tati, me deu vontade de ir no banheiro, vai antes de começar. Porque no meio do caminho do banheiro, você vai ver alguma coisa pela casa, você vai querer pegar. Você vai querer ir na cozinha, vai querer pegar algo quando vê já tá lavando a louça, quando vê já tá fazendo alguma coisa. Tem pessoas que é assim, ela começa a fazer, vai fazer X coisa, quando vê no meio do caminho já fez outras 500. Então, para você não se distrair, você tem que tirar o que te distrai. E, na verdade, sabe o que está sendo? O celular. Ai, Tati, eu não tenho paciência para ler, eu começo a ler e durmo. Porque o seu cérebro, ele descansa. Há um motivo, né, da leitura cansar mentalmente tanto. Por isso que eu indico para todas as pessoas que eu acompanho, eu indico. Tati, tem pessoas que não têm tempo realmente de ler. Então, pelo menos um podcast. Enquanto você faz algo, você está ouvindo, está absorvendo conhecimento. Eu, por exemplo, quando eu vou pedalar, eu coloco um audiobook, um
um podcast e vou indo. Até mesmo, às vezes, eu pego um livro para ler enquanto eu pedalo. Mas, assim, realmente eu sei que tem pessoas que não gostam de ler livros. Mas eu quero te dar um desafio. Experimente ler pelo menos um. Olha, se alguém um dia te perguntar quantos livros você já leu na vida, olha, consegui ler um. Não é que você não gosta, você nunca se educou para você fazer tal coisa. Sobre esse tema que eu estou conversando com vocês, eu tenho uma infinidade de livros que o Senhor tem gerado no meu coração. Certamente você conhece aquela passagem sobre Marta e Maria. Tem até canções que falam sobre que Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe seria tirada. Só que Marta, ela cuidava do ambiente. Ela preparava o ambiente. Jesus, em nenhum momento, ele desprezou ela pelo comportamento dela. Ele só falou para ela que Maria tinha escolhido a melhor parte. Quando você cuida do seu lar, quando você trabalha muito, é claro, isso é importante, o Senhor vê o seu esforço e Ele recompensa o seu esforço. Mas existe a melhor parte. E eu quero te ajudar a encontrar equilíbrio para essa melhor parte. Tati, eu não tenho tempo para fazer devocional. Não é que você não tenha, é que você tem tanta coisa para fazer, outras prioridades, que isso não se torna tanta prioridade. É uma verdade assim, né? Porque se o Senhor fala para nós, Maria, você escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Ou seja, minha filha, eu priorizo isso. Filha, isso aqui é importante que você está fazendo. Não é que Marta, enquanto ela cuidava, servia, preparava o ambiente, porque ela estava ansiosa, e o Senhor até pergunta para ela, que está ansiosa e fadigada, não é que não era importante. Não é que cuidar do ambiente não é importante. O problema é que nós se perdemos no meio do caminho. Quem é mãe aqui, certamente o seu filho já foi criança. Não bagunçava tudo? E você pensava o quê? Eu vou deixar ele fazer a bagunça dele. Porque uma criança saudável, ela brinca. Criança saudável faz bagunça. Né? Eu sei que hoje em dia todo mundo tá romantizando e falando, tudo é TDAH. Não, gente, não é tudo que é TDAH, não. Uma criança saudável, ela faz bagunça. Ela brinca. Por isso que é bom ter, né? É bom saber discernir isso. Então, se você é mãe, certamente você já viu como que é em casa, né? Há evidências de quando a pessoa entra pelo portão, brinquedo, coisas pela casa, isso é normal. E existem mães que estão se perdendo ao longo do caminho por conta da rotina, que é ter uma organização com o lar. Eu sei que é importante ter uma organização com o lar, mas essa fase do seu filho vai passar, a fase da infância passa. E um dia você vai sentir saudade dos brinquedos pela casa. E tem mãe que briga com o filho, tem pai que briga com o filho quando vê as coisas, ao invés de ir lá brincar com esse filho. Então, no meio do caminho dessa correria que muitas pessoas têm, o que acontece? A gente se perde. A gente perde a comunhão na mesa, a gente perde o brincar, a gente perde a comunhão com pessoas, a gente perde aquele tempo para assistir um filme. Gente, assistir filme é saudável. Assistir filme é saudável. Sentar no sofá, comer uma pipoca, assistir um filme, ter um tempo de qualidade com sua esposa, com seu marido, é saudável. Ficar sem fazer nada também é saudável. Quem disse pra você que ficar sem fazer nada é coisa de preguiçoso? A questão é tirar tempo para isso. Quando nós falamos de administrar o tempo, separa a sua rotina. Olha, de tal horário a tal horário eu vou trabalhar. Se você começa o trabalho 7 horas, 7h30 da manhã, você não vai acordar às 6h50. Você vai acordar antes para tomar um café da manhã, com um tempo. Para você, pelo menos pela manhã, tentar respirar. Quer colocar um jornal, para assistir um jornal? Pode até colocar. Mas não é bom, não. Notícia ruim pela manhã. Mas sempre pela manhã, tire tempo. Pelo menos para se concentrar no seu dia. Olha, hoje meu dia eu tenho que fazer isso, isso, isso.
Quantas pessoas, ela tem que estar no trabalho 7 horas, ela acorda às 6h50. Não é dizer que você é essa pessoa, por favor. Tem pessoas que têm um compromisso, sempre chega atrasada no compromisso. Também não é normal. Tem pessoas que são conhecidas por serem atrasadas, porque se sobrecarregam com atividades. Então, elas sempre estão atrasadas, correndo contra o tempo. Isso também não é bom. Não é bom. Outra coisa. Se eu pedisse para você separar quais são as prioridades que você tem no seu dia, você consegue falar para mim? Por exemplo, 4 prioridades que você tem. Todos os dias, Tati, eu faço isso. Você consegue dizer? Fora o trabalho. Trabalho é necessidade. Se alguém que estiver aqui quiser responder, eu quero ler a sua resposta. 4 prioridades que você tem. O que seria, Tati? Uma atividade física? É algo que dá tempo, assim, que exige tempo de você. Orar? Depende. Né? Depende. Quanto tempo que você gasta para isso, para você meditar, para você ler. Então, pensa comigo. Se você conseguir falar 4 prioridades que você tem, você está de parabéns. Porque muitas pessoas só falam o quê? Eu trabalho. A minha vida, o meu trabalho é minha prioridade. Por exemplo, tempo com minha família, Tati, para mim é prioridade. Sentar na mesa para jantar com a minha família é prioridade. Estar com as pessoas que eu amo todos os dias, prioridade. Se você conseguir pensar em 4, você está no bom caminho. Então vamos lá. Qual que é o versículo que eu separei para conversar com vocês? Efésios. Eu quero que você leia. A versão da minha Bíblia, ela é diferente. Porque é uma Bíblia assim, eu tenho 4 Bíblias, mas essa aqui eu gosto por causa da tradução dela para vocês entenderem, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de entender algumas versões. Então diz assim, Efésios capítulo 5, 5, versículo 15, tá? Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que estamos vivendo são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja como pessoas sem juízo, mas procurem, olha só, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Uau! Olha isso aqui. Tem tantos segredos nesse versículo, mas eu vou começar pelo que mais falou comigo. Aqui, primeira coisa, observem. Preste atenção na maneira como você está vivendo a sua vida. O corpo fala. Tem até um livro, O Corpo Fala. Observe o que seu corpo está falando. Tati, meu corpo está cansado. Tati, acho que meu corpo está precisando de mais sono. Tati, meu corpo está me dando crises. Seu corpo, na verdade, está te mostrando o que está acontecendo no seu emocional, que está externalizando para o seu corpo. Tati, não estou dormindo. Emocional, ansiedade, excesso de preocupações. Então, primeira coisa, eu queria que você pensasse, como você tem levado a sua vida? Tem um versículo que eu gosto muito, eu me apego muito nele. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando fala lançar rede, não é jogar? Lançar é jogar. Talvez você precise começar a lançar em Deus as suas ansiedades. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, eu tenho um caderno, que eu faço os registros dos meus pensamentos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Supondo, quando eu estou muito atarefada com o meu trabalho, eu coloco coisas para além do trabalho que eu preciso resolver para tirar da minha mente e para mim conseguir me concentrar. Você precisa, na verdade, ter estratégias para você conseguir lidar.
tá? Com o seu excesso de preocupações e responsabilidades. Espera só um pouquinho, eu cansei. Vocês podem ver, eu tô um pouco vermelha. Eu passei um negócio no rosto que deixa vermelho. Tipo um ácido, tá? Por isso que eu tô vermelha. Então vamos lá. A primeira lição. O Senhor quer que nós aprendemos a administrar bem o nosso tempo. Tá? A primeira lição desse versículo. Segundo, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. O que é ignorante, Tati? Ignorante não é uma pessoa brava. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento sobre algo. É uma pessoa desprovida de conhecimento sobre tal assunto. Isso é ser ignorante. Entendeu? Segunda lição. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida como sábios. Uma pessoa sábia, ela consegue administrar o tempo. Ela consegue ter uma rotina. Ela se concentra nas coisas que são importantes para ela. E onde nós aprendemos isso? Em Provérbios. Em Provérbios fala bastante sobre o tempo, fala bastante sobre prioridades. Terceiro, os dias em que estamos vivendo são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Outra lição. Sim, nós vivemos em dias maus. Pessoas que perdem o emprego sem motivo. Pessoas boas que infelizmente têm que trabalhar muito. Ontem eu estava assistindo, eu gosto muito de assistir documentário. Eu estava assistindo um ontem sobre a África. Sobre a realidade deles, do Congo. Do Congo. E mexeu assim muito comigo, fiquei pensando depois sobre a realidade que eles vivem. O excesso de trabalho, eles lutam todos os dias para sobreviver. Claro, eles não têm uma perspectiva de futuro, então aquela é a realidade que eles têm, que eles aprenderam a ter e a se conformar com ela. Mas eles aprenderam a viver naquela situação, a lutar todos os dias para ter um prato de comida, para ter o sustento. Então eles enfrentam muitos desafios para viver e para manter a casa. E eles dão risada até do próprio caos que eles vivem. Né? Certamente você deve ter falado, vou rir para não chorar. Vou rir da minha própria desgraça. Quando as pessoas falam isso. E vendo aquela realidade, não é para falar para você, olha, tem pessoas pior do que você. Não estou falando isso. Eu estou falando que aquelas pessoas, elas vivem daquela forma e ainda com um sorriso no rosto, porque elas não têm perspectiva de futuro. Porque ao redor delas não tem outra perspectiva. Tem a questão do racismo que eles vivem? Claro que tem. Do preconceito? Tem. Mas foi a realidade que eles aprenderam desde a infância, que não tem como mudar. É da onde eles vivem, do país que eles vivem. E aqui está falando, os dias que vivemos são maus. Existem muitas pessoas ruins. Quantas pessoas no meio do seu caminho, da sua jornada, poderiam ter te ajudado e não te ajudou? Quantas pessoas viu você passando dificuldade e não te ajudou? E aqui fala, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Você acredita que na sua vida você tem oportunidades? Aqui está falando que nós temos oportunidades, está afirmando. Aproveitem bem. Usufrua das oportunidades que você tem. Não importa onde você está. Você está vivendo uma oportunidade que te foi dada. Pode ser uma porta que Deus abriu? Pode ser uma porta que Deus abriu. Só que aqui está falando também que as oportunidades, elas passam. Porque quando fala aproveitem bem todas as oportunidades, quer dizer, uma hora não vai ter oportunidade. Então, quando as que você tiver, você precisa aprender a aproveitar. Certamente você já ouviu falar também naquele ditado, né? Sobre quando vier as vacas gordas, tipo assim, uma prosperidade financeira. Você tem que aprender a administrar aquele dinheiro, porque uma hora a escassez vai chegar.
Isso é verdade. A gente vive crises, geralmente, né? Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Então, aqui tá falando exatamente mais ou menos nesse sentido. Sobre administrar até mesmo o que você ganha e as oportunidades que você tem tido na sua vida. Outra lição. Você percebe que sempre o Senhor nos alerta? Olha, não viva como essas pessoas. Olha, eu quero que vocês vivam assim. Não ajam como as pessoas sem juízo, sem senso de realidade. Mas procurem. O que é procurar? Para mim, procurar é cavar aquilo que está escondido, que eu não estou conseguindo achar. Procurar. Ir para um lugar, procurar. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Tati, minha vida tá corrida. Tati, eu tenho muitas coisas para quitar, eu tenho conta, eu tenho responsabilidade. Já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Aqui tá falando, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Agora em janeiro, que eu estava com o projeto da imersão, a princípio eu me preocupava muito como seria feito. Eu não sabia como mexer com plataforma, eu não sabia como mexer com nada. E eu fui entender, fui pesquisar, fui estudar para aprender a fazer o que eu não sabia. Durante esse processo, tudo que eu ia fazer, eu falava, Deus, me direciona, Pai. Senhor, coloca pessoas para me ajudar, porque eu não sei fazer isso. E durante todo esse processo, sobre o conteúdo que eu iria dar durante as 2 imersões que eu fiz, eu estudava, eu lia, mas o que trouxe algo diferente para os meus projetos que eu fiz e para os que virão foi, eu ia para esse lugar e falava, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, eu não quero fazer algo que todo mundo está fazendo. Eu tô lendo, Cris, Efésios, se alguém puder escrever para mim, capítulo 5, versículo 15. Tá? Efésios 5:15. Aí, obrigada. E eu lembro que eu pedi pro Senhor. E eu orava muito dentro disso. A oração que eu fiz em janeiro, que eu compartilho para as alunas da imersão, que foi lá pelo dia 9 de janeiro, que foi quando surgiu a imersão dentro do meu coração, que o Senhor gerou. Pai, olha a oração que eu fiz. Como o Senhor está agindo agora na terra e como eu posso contribuir para a obra que o Senhor está fazendo. Pai, eu quero fazer parte do mover que o Senhor está fazendo agora na terra. Eu quero somar, Senhor, nisso que o Senhor está fazendo, na obra que o Senhor está fazendo, no avivamento que o Senhor está fazendo. Pai, eu quero fazer parte. Então me mostra, me direciona. Uau! Foram dias de silêncio, assim, orando e esperando Deus me responder. Mas quando Ele me respondeu, é isso mesmo que você quer? Então eu vou te mostrar. E talvez você está vivendo uma vida cansada, corrida. É tantas preocupações, dá para você escrever um livro. Né? Não vou falar nem livro das lamentações, mas das preocupações. E tem um versículo que fala sobre isso, mas procure entender qual seja a vontade de Deus, né? Qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E exatamente isso. Eu fui pedir o direcionamento para Ele. Você pode pagar uma mentoria, você pode pagar um curso, pode. Mas há um lugar onde a resposta vem de uma forma clara. Tati, se eu não consigo ouvir a voz de Deus, talvez você está como Samuel, que não entendia, não discernia a voz de Deus. E aí sim o Senhor pode colocar pessoas para te direcionar. Como na minha vida, em muitos momentos, Pai, é o Senhor mesmo? Eu ficava confusa. Então Ele colocava pessoas no meio do meu caminho.
Então eu lembro que depois que o senhor me respondeu, porque eu não queria vender um curso aleatório. Eu não queria. Eu não gosto dessas coisas. Ah, vou fazer só para ganhar dinheiro. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com um propósito. E que realmente vai ajudar alguém. E Deus, Ele conhece, Ele nos conhece. Então eu quero te desafiar nessa manhã a você fazer... É uma carta para Deus? É mais ou menos isso. Para mim é uma carta. Mas eu gosto de ter um diário. Eu tenho 2 diários que eu gosto muito de escrever. E eu coloco lá tudo que está me preocupando. Sim, tudo. Eu coloco conta, sonhos que eu tenho. Eu coloco diante de Deus. Quando eu falo lançar, pai, eu tô colocando aqui minhas ansiedades, minhas preocupações. Me ajuda, Senhor. E na psicologia é uma técnica também, quando você esvazia a sua mente. Você coloca no papel, você está tirando do seu cérebro. Claro, não vai sair instantaneamente, mas você está esvaziando ele de informações. E você está externalizando para um papel. Por isso que eu acho tão importante nós termos um diário. Vocês já tiveram um diário? Suzana, você já teve um diário? A Suzana tá aqui? Vocês que estão aqui já tiveram algum diário de oração? Eu recomendo que vocês tenham. Eu tenho, eu amo. Eu tenho vários. Tenho até um de anotações que eu levo para a igreja. E durante o culto, o nome da imersão, inclusive Geradas para um Propósito, o Senhor me deu em um culto. Enquanto a pessoa ministrava lá, as palavras foram vindo na minha cabeça, eu fui fazendo conexões e fui escrevendo. Como Deus é bom, né? Vamos lá. Então, o que uma vida corrida geralmente gera? Primeiro, ansiedade constante. Sensação de que sempre tem algo para fazer ou algo pendente. Quando você tira um momento, sei lá, para sentar no sofá, para assistir um filme, ou até mesmo para não fazer nada. Vocês que estão aqui, como que vocês ficam? Eu estou me ainda readaptando. Mas eu ficava, meu Deus, eu poderia estar fazendo isso aqui. Eu poderia estar fazendo tal coisa. Eu poderia estar lavando tal coisa de casa. Eu poderia, Senhor, estar fazendo várias publicações pro Instagram. Para mim combater essa ansiedade, hoje eu administro o meu tempo. Então, no sábado, hoje é sábado. No sábado, eu tiro um tempo para estar, por exemplo, fazendo as publicações que eu preciso. Vai fazer um mês quase, dia 19, que eu não posto nada no meu feed. A Tati, que trabalha, né, profissional, tá? Meu Deus. Porque faz parte do meu trabalho estar aqui. Eu levo muito sério estar no Instagram. O Instagram faz parte do meu trabalho, é a minha empresa. Não estou aqui por estar. Não pensa isso. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito por trás da minha constância. Porque por mim, agora depois dos dias que eu fiquei sem o Instagram, eu não queria mais voltar. Segredo. Eu não queria. Tava tão bom. Tava tão bom. Porque volta as ansiedades. Volta a comparação. Você acha que nós também não sofremos com isso? Eu sofro, mas eu combato todos os dias a comparação. Como combater, Tati? Saber quem você é, o seu diferencial, o propósito que você tem e por que você faz o que você faz. Outra coisa, administrar e saber quem você segue no seu Instagram. Vocês podem ver lá, eu sigo pouquíssimas pessoas. Eu não gosto de excesso de informações, porque minha mente fica... É muita coisa. Imagina quem segue mais de 1000 pessoas. Não faz isso? À noite, eu parei de mexer no celular. Antes de dormir, eu ficava horas. Estou ainda me reeducando para isso. Porque é um desafio, porque a gente muitas vezes está acostumado com esses vícios. Ai, não tem nada para fazer. Claro que tem coisa para fazer. Claro que tem. Então, toda noite eu estou assistindo um documentário sobre um país. Eu gosto. Estou aprendendo. Eu poderia estar assistindo um filme? Poderia. Mas estou tentando aprender sobre realidades diferentes. Ouço podcast enquanto eu estou fazendo alguma coisa.
Eu vou compartilhar com vocês, nos meus stories depois, 4 livros que estão na minha ordem de leitura. Dois eu tenho em PDF, os outros 2 não. Os 4 falam sobre tempo. Certamente já vou falar de um livro, Como Ser Maria, o coração de Maria e o mundo como Marta. Eu acho que é isso o livro, é um dos livros. Deuses Falsos é um dos. Tem mais 2. Para que esses livros, Tati? Para tirar os seus pensamentos e as suas preocupações sobre as coisas que são da terra. Aí o outro versículo que o Senhor gerou no meu coração foi esse daqui. Colossenses 3:5 diz assim. Não, 3:1. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas que são lá do alto e não nas que são daqui da terra. Não é que você não pode pensar nas coisas que são daqui da terra, você até pode. Porque nós vivemos aqui, não tem como. Mas aqui está falando, pense nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra. Porque se você ficar preso nas coisas daqui da terra, você vai ficar ansioso. Raiva, ansiedade, cobrança, autocobrança. Por que tal pessoa prospere ou não? Comparação. Por que a vida da tal pessoa muda? Por que é tão difícil para mim, meu Deus? Comparação. Se ele está falando para nós, pense nas coisas que são do alto, ele está dizendo para você, filha, se você se concentrar no que eu penso sobre você, no que eu tenho para você, as suas preocupações irão cessar. É isso. Glória a Deus, é isso. Se você se concentrar na obra que ele está fazendo agora na sua vida, porque ele está agindo em alguma área da sua vida, se você se preocupar em saber, Deus, o que o Senhor pensa de mim, ao invés de preocupar com o que as pessoas estão pensando de você, a sua vida vai mudar. Vai mudar. Eu não tenho dúvidas que vai mudar. Importa o que as pessoas pensam de nós? Importa. Mas o que ele pensa de nós é mais importante. O que ele quer de nós é mais importante. O que me fez ter força para me posicionar aqui no Instagram como cristã, saber quem eu sou e o que ele quer que eu faça, o que ele espera de mim. O que ele pensa é o que mais importa. Embora o que as pessoas falam para mim, por exemplo, eu recebo elogios, eu recebo feedbacks, mas isso não me enche. Porque eu sempre olho para ele, pai, eu estou fazendo apenas aquilo que o Senhor disse para mim fazer. Porque ele é maior que tudo, ele está no centro de tudo. Então, quando nós colocamos o Senhor na nossa vida como centro, e ele como centro de tudo, as coisas acontecem. Então, ele quer que você, olha só, o versículo 3. Porque vocês já morreram. Você já morreu. Porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, ou seja, Ele é tudo. Ele é tudo. Quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Ou seja, vocês já morreram. Vocês já morreram. E agora a vida de vocês está escondida com Cristo. Eu preciso saber quem eu sou, qual que é a minha verdadeira identidade. Eu sou, antes de tudo, eu sou cristã. Depois eu sou psicóloga. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Eu era cristã muito antes disso. Então por isso que eu me posiciono aqui. Eu sei distinguir e separar muito bem as coisas. Vocês precisam saber também diferenciar o que é seu trabalho. Olha, você tem 8 horas para trabalhar. Mas você também tem uma família. Você também tem uma saúde para você zelar.
Quando falam pra você, o médico fala pra você, olha, você precisa se exercitar, você não vai se exercitar porque ele falou? Quando ele fala que você está com gordura no fígado, acho que é no fígado, fala, enfim, no coração, enfim, você não vai fazer o quê? Dieta. Muitas vezes esperamos chegar o médico e falar pra gente fazer algo. Então, ter uma vida corrida, não vai pensar que é normal. Ah, é lindo ter uma vida corrida. Não. Não é. Uma hora o nosso corpo sente, nosso corpo para. Para. Quais áreas, Tati, é bom cultivar? Amizade. Gente, ter amizade é saudável. Alguém para tomar um café da tarde. Claro, se você já se frustrou, pode ser que você tenha um pouco de receio, mas ter amizade é saudável. Ter alguém na sua casa. Às vezes para tomar um café, não tô falando para você encher a sua casa. Pede pro Senhor, Senhor, me apresenta pessoas boas. Então, tenha amizades, tenha hobbies, ir num parque caminhar, levar seu filho em um parque, ir no shopping, é bom. E tomar um sorvete, é bom. Tati, mas eu não tenho tempo. Você que faz o seu tempo. Outro ponto, ter tempo para fazer um curso. Tirar um tempo do seu dia. Quantas pessoas compram inúmeros cursos, não faz nenhum. Tira um tempo do seu dia, faz um curso, depois faz outro e vai indo. Tempo para sentar na mesa, preparar o seu café da manhã. Você pode ir numa padaria comprar o seu café da manhã? Você pode. Mas prepara o seu café da manhã, coloca na mesa. Tati, mas só mora na minha casa, sei lá, eu, meu filho. Nada te impede de preparar a mesa para o teu filho. Esse mês eu comecei a atender algumas pessoas, adolescentes, né? Porque pessoas assim que me pediram para me atender e eu falei, então tá, então vou atender. Porque são pessoas que conhecem o meu trabalho. E eu comecei a atender 3 adolescentes. E esses adolescentes, eles falam pra mim como é a casa deles. Que eu pergunto, né? Porque eles são reflexo do ambiente que eles vivem, não tem como. E eu fiquei muito feliz. Que eles tomam café da manhã na mesa, falaram pra mim, né? Na minha casa é assim, meus pais são assim. E a pessoa, o adolescente, não tem como. Muito do que ele vem do ambiente que ele cresceu. Talvez você pense assim, mas meu filho não se importa. Se importa. Então, tira um tempo para ficar com ele na mesa. Essa semana, um paciente meu falou assim para mim, acho que também adolescente. Ah, a vida da minha mãe é muito corrida. Esse menino ficava muito tempo sozinho. A vida dos meus pais é muito corrida, eles trabalham muito. E a herança deles, que é o filho, porque o filho é herança, tava ficando sozinho. Tati, os pais precisam trabalhar, eu sei. Mas o filho também precisa de algo que o dinheiro não compra. Presença. Presença. Então, correndo contra o tempo, o que você está perdendo no meio do caminho? Quando eu vejo essa frase, correndo contra o tempo ou roubadas pelo tempo, 2 imagens que vêm na minha mente. Correndo contra o tempo, eu imagino uma pessoa lá na rua de São Paulo, sabe? As pessoas estão indo trabalhar todos os dias, que acordam 5h30 da manhã para pegar um ônibus, que no meio do caminho derruba alguma coisa, correndo contra o tempo. Eu imagino essas pessoas. Roubadas pelo tempo. A pessoa que chega no final do dia e fala, meu Deus, já acabou o dia. Não consegui fazer nada. Roubadas pelo tempo. Eu quero que você pense com tudo que nós conversamos aqui, pelo menos, assim, algumas coisas. A primeira delas foi, administre o seu tempo. Separe no seu dia o que é prioridade. Tati, eu estou trabalhando muito porque eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Você vai continuar trabalhando. E você vai orar da seguinte forma. Eu vou orar com vocês, mas eu quero que você aprenda isso que eu aprendi com Deus. Pai, o desejo do meu coração, Senhor, é ter qualidade de vida. É trabalhar menos. Pai, eu quero descansar. Eu quero curtir, eu quero ter condição, Senhor. Porque Deus sabe, Deus é Pai. Ai, Tati, não pode pedir para Deus. Quem disse? Quem te ensinou que não pode pedir para Deus? O que você não pode? Como a Bíblia fala.
Pedis e não recebeis porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Para ostentar, não. Você é filha. Se você é filha, se comporte como filha. Tati, Deus sabe o que eu preciso? Ele sabe. Ele sabe, sim. Mas aprenda a orar. Aprenda a conversar com Ele. Oração é diálogo. Aprenda a ter essa intimidade com Deus. E todas as vezes que você for orar, Senhor, eu quero trabalhar menos. Quantas vezes eu falo com o Senhor? Hoje eu cobro um valor justo pelo meu trabalho, mas antes eu trabalhava muito. Porque eu precisava. E o Senhor foi me ajudando a administrar meu tempo, a valorizar meu tempo de trabalho. Porque é meu trabalho. Para além do trabalho, eu tenho uma vida. Para além do trabalho, você tem uma vida. O trabalho faz parte da sua vida. Ele não é a sua vida. Se o dia tem 24 horas, você trabalha, sei lá, 15, 10, não é normal. Você precisa descansar. O seu corpo não é uma máquina, ele vai parar em algum momento. Então, eu quero te convidar a realmente colocar no Senhor suas ansiedades. Tati, eu tenho uma dívida. Tati, eu tenho, sei lá, todos os dias eu trabalho porque eu tenho que bater a meta do trabalho. Aprenda a colocar isso diante do Senhor todos os dias. Aprenda a descansar nele. E depois, quando quitar essa dívida que você tiver essas contas, comece a administrar seu dinheiro. Nunca gasta mais do que você ganha. Aprenda a administrar o seu dinheiro, a sua renda. Tá? Então, assim, o que eu quero com tudo que eu falei pra vocês? Tenha uma vida mais consciente. No aqui e no agora. Quando eu converso com alguém, porque assim, se eu paro pra conversar, eu quero conversar. E na terapia, quando eu atendo alguns pacientes, eu percebo que a mente da pessoa não está ali. E eu sempre pergunto, como você tá? O que tá te preocupando agora? Por que você tá sentindo tal e tal sintoma? Que o corpo, ele externaliza, na verdade. E eu sempre levo essas pessoas, né, também, as que compartilham comigo algo muito íntimo, sobre aprender a administrar o tempo e a descansar. Vai ter anos da nossa vida que sim, vão precisar trabalhar mais. Mas quando passar esse período difícil, volta a ter uma rotina tranquila, de acordar mais cedo, de ter tempo para fazer as suas refeições. Tati, eu não consigo nem cozinhar. Separa o final de semana, faz marmita. Para de comer, faz as suas marmitas e para de comer marmita. Tem gente que não tem, Tati, eu não tenho tempo para cozinhar. Cozinhar também é terapêutico, sabia? Uhum. É terapêutico, cozinhar. Atividade física, tem várias coisas. Não é terapia, mas é terapêutico. Às vezes, por exemplo, hoje é sábado. Geralmente eu gosto de fazer um bolo no sábado. Adoro, é minha terapia. É um modo de dizer para vocês entenderem. Relaxa, eu gosto. Então, existem coisas na nossa vida que fazem bem. Natureza, ar livre. Caminhar num parque. Ir no shopping. Tati, não pode nem gastar 10 mil no shopping. Vai lá conversar, ver gente, tomar um sorvete, comer alguma coisa. Não tô falando pra você ir nas lojas, na Zara. Não tô falando pra você ir nas lojas, não. Não, você não vai. Mas tô falando pra você passear. Marcar um café da tarde com uma amiga. Assistir um filme. Ver uma série. Ver documentário. Igual eu estou assistindo assim, documentário de outros países. Porque eu quero conhecer algumas realidades que eu nem imaginava. Eu quero que você aprenda a fazer coisas diferentes. Se você está pensando que sua vida está muito corrida ou está muito chata, comece a agregar. Outra coisa, leia os livros que eu vou te indicar. Assim que acabar a live, vou tomar meu café da manhã e vou compartilhar depois nos stories. Alguns livros que eu quero que você leia para você tentar ir desacelerando. Você precisa reeducar a sua mente. Quando o Senhor fala, a verdade vos libertará, o que é? O conhecimento transforma. Lá em... Pera, já estou terminando, tá? Vocês fiquem aí. Lá em Romanos,
Todo mundo gosta tanto de falar sobre esse versículo, né? Mas eu também gosto dele. Que fala assim. Romanos capítulo 12. Ó. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. O que muda a mente? O conhecimento, a leitura. Sinto muito se você não gosta de ler. Você vai ter que aprender a gostar de ler. Sim. Nem que seja audiobook, né? Se eu ouvir, mas assim, a leitura transforma. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Deixe Ele transformar a sua mente. Deixe Ele transformar. Tati, eu tenho tantas coisas. Deixe Ele transformar a sua mente. Sabe, tem momentos que a gente tem que falar assim, Pai, cuida de mim. E deixar Ele cuidar de você. Nesse processo, Ele vai tirar algumas pessoas da sua vida. Ele vai fechar algumas portas. Porque Ele está cuidando de você. Agora, você tem que ter a estrutura para você falar isso. E suportar. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês nessa manhã. Deixa Deus cuidar de você, tá? Aprenda a administrar o seu tempo. Eu espero que tenha feito sentido esse diálogo que eu tive aqui com vocês. E eu quero orar, tá? Nós iremos finalizar, mas eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, tirasse agora, nesse momento, queria que você respirasse fundo. 3 vezes, vamos lá? Segura. 3 vezes. 1. Vamos fazer a segunda. Segura. Solta. Mais uma. Pera, tô me recuperando dessa. 3 vezes você vai fazer isso. Segura uns 2, 3 segundos. Quero que vocês agora aprendam a ter uma vida mais consciente. Consciente. E você vai orar, nossa oração vai ser de concordância. Você vai colocar agora diante de Deus tudo que tem te preocupado. Senhor, eu preciso trabalhar mais. Pai, eu tenho conta. Sabe, eu quero que você tenha um diálogo com Deus. Você não vai pedir nada, não é sobre pedir. Muda a sua mentalidade. Eu quero que você faça uma oração de filha. Pai, nessa manhã eu estou assim. A minha vida está assim. Senhor, eu sinto que meu corpo está assim. Eu preciso descansar. Pai, me ajuda a administrar melhor o meu tempo. Senhor, eu quero ter uma vida, uma rotina que eu tenha tempo para fazer isso, isso e isso. Pai, me direciona. Assim como eu aprendi nessa manhã, que o Senhor não gosta de uma vida corrida, Pai. Embora as pessoas falem assim, sempre que o Senhor foi lá procurar algum homem para servir, para chamar para o ministério, estavam ocupados. Ok. Isso não é culpa ou desculpa para você ter uma vida ocupada. Por exemplo, Gideão, malhando trigo no lagar. Quantas pessoas na Bíblia estavam ocupadas? Eu sei. Tem pessoas que falam, Deus não chama ninguém desocupado. Gente, é uma frase que eu ouço muito as pessoas falando. Mas não podemos romantizar uma vida corrida. Isso não é desculpa. Então, por exemplo, você vai falar pro Senhor, Pai, eu quero ter tempo com a minha família. Eu quero poder viajar, meu Deus. Sim, descansar. Faça essa oração de sinceridade para Ele, que eu vou orar para o Senhor falar com você. Porque aqui falou assim, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. A minha oração vai ser por vocês. E vocês vão orar, no caso, para suas necessidades, tá? Feche seus olhos. Senhor, essa manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Antes de tudo, nós queremos Te agradecer por esse momento, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela Tua presença e por estarmos aqui. Eu não sei quem são as pessoas que aqui estão. Algumas eu conheço, algumas não. Eu não sei onde elas estão agora, como está a vida delas. Mas, como o Senhor me direcionou a falar sobre esse tema hoje, eu oro, primeiramente, Senhor, pela mente delas. Eu oro pelas preocupações, pelo cansaço mental, emocional ou até mesmo físico que elas possam estar enfrentando. A sua palavra diz que
Nós devemos ir até o Senhor, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em muitos momentos, Senhor, eu encontrei descanso em Ti, e eu sei que algumas delas estão precisando desse descanso. Ensina elas, Senhor, a descansarem, mas também abra uma porta de escape no meio do deserto, Senhor. Pode ser que muitas delas estejam enfrentando desafios na vida financeira, no casamento, na profissional. Abra um escape, Senhor. Dá uma estratégia para elas. Senhor, dá uma direção, como um dia o Senhor me deu muitas, inúmeras direções. Ajude elas a procurar, Senhor, em Ti. Como o Senhor disse, aquilo que o Senhor quer fazer na vida delas. Conceda pela Tua misericórdia, Pai, sensibilidade. Sensibilidade à Tua voz. Que elas possam entender quem elas são em Ti e quem o Senhor é. O Senhor é um Pai. E o Senhor é um Pai que cuida, o Senhor é um Pai que zela. É um Pai que se preocupa. Esse é o Seu desejo para nós, Senhor. Nos ver bem. E aquelas que estão, Senhor, passando por alguma dificuldade, que elas possam lançar em Ti todas as ansiedades, as preocupações. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Pessoas invejosas, pessoas que querem roubar a oportunidade, difamar. Pessoas que se preocupam apenas com os próprios interesses, egoístas, amantes de si mesmo. Mas que nós possamos ter um bom coração, Senhor. Um coração voltado para o que verdadeiramente importa. Guarda o coração delas, que elas possam cuidar da saúde como um todo, da mente e do corpo. Que haja comunhão e mesa na casa delas. Mesa para estar com a família, com os filhos, com o esposo, com os amigos, com pessoas que são importantes para elas, Senhor. Nós não queremos ter uma vida corrida. Nós entendemos nessa manhã que o Senhor ama pessoas que têm uma vida que anda como sábios, como o Senhor disse. Os ignorantes, eles buscam tantas coisas. Não que nós não possamos buscar mais as coisas dessa terra. Mas nós aprendemos, Senhor, que uma coisa que realmente importa é a Tua vontade, é aquilo que o Senhor quer que nós façamos neste tempo. Abre o nosso entendimento. Guarda elas por onde elas andarem. Que ao longo desse dia essa palavra ecoe dentro delas. Traga o entendimento, traga o discernimento para este tempo. Use elas como instrumento também de justiça. Abre, Senhor, porta de trabalho para aquelas que precisam de um escape, para trabalhar menos. Aquelas que cobram pela hora de trabalho, que elas possam, Senhor, conseguir ajustar o preço do trabalho delas, para ter uma vida de qualidade. Que tudo seja direcionado conforme o Teu querer, Senhor. Abençoe a vida delas, abençoe os planos delas. Abençoe as finanças delas, ajude elas a ter, Senhor, sabedoria para administrar aquilo que elas estão ganhando. E poder, Senhor, cumprir com todas as responsabilidades que elas têm. Muito obrigada, Senhor, pela Sua palavra. O Senhor é bom, o Senhor tem falado conosco em todo o tempo. Que nessa manhã o Senhor possa continuar falando, Senhor, aos nossos corações. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, logo. Eu vou ver se eu consigo fazer amanhã de novo. Se eu conseguir, eu faço com vocês. Uma coisa importante. Eu ainda estou vendo, mas a terceira turma da imersão, porque estão me perguntando. Eu estou ajustando novamente a terceira turma. Eu lembro que eu falei para vocês, cada turma o Senhor gera uma palavra, isso mesmo. Um direcionamento, isso mesmo. Então a terceira turma eu estou estruturando de novo. Pode ser que seja em agosto, não sei. Eu ia falar até uma frase de novo. Estou correndo contra o tempo? Não sei. Eu falei que seria em agosto, mas eu estou estudando para ver como será feito. Que eu quero ajustar algumas coisas para melhorar o conteúdo, tá?
Eu vou ver se amanhã eu consigo fazer uma live com vocês, porque amanhã eu tenho uma reunião, um devocional, mais cedo. Se eu conseguir, amanhã eu volto, mas eu não vou avisar. Mas pode ser que eu esteja aqui amanhã. Eu vou avisando vocês. Que essa palavra ecoe no coração de cada uma, tá? E os livros, depois eu vou compartilhar nos stories. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Tira um tempinho para descansar. Tira um tempinho de lazer. Um tempinho com a sua família. Se não onde você mora tem um parque, vai num parque. Vai fazer uma caminhada ao ar livre. E cuida da sua saúde. Acima de tudo, cuida da sua saúde. E cuida do seu bem-estar. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Beijo, gente. Tchau. Eu vou deixar a live salva para vocês.